Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como funciona o acompanhamento e controle dos simulados aqui dentro do Estudei. Para acessar, é só clicar aqui na barra lateral na opção Simulados, a última opção aqui da nossa sidebar. Bom, a gente cai nessa tela e aqui a gente vai ter um resumo de toda a nossa evolução dentro dos simulados. Eu já trouxe uma tela preenchida para ficar mais fácil passar por todos os dados aqui, mas depois eu vou cadastrar um simulado do zero com vocês para a gente ver como funciona o passo a passo, beleza? Então, aqui dando uma visão geral para vocês do que a gente vai ter nessa tela. Aqui no card superior, ele vai contabilizar o total de simulados que a gente já fez, né? Nesse caso aqui foram feitos 3 simulados. Depois ele vai trazer a nota do meu último simulado, no card abaixo. Então aqui o meu percentual de acerto, 77%. E depois ele traz aqui quantos acertos, quantos erros eu tive nesse simulado. E se for um simulado da banca Sebrasp, que por exemplo aceita você deixar questões em branco, então você vai ter esse controle também de quantas questões em branco você está deixando. Beleza? Ao lado aqui a gente tem uma visão gráfica da nossa evolução ao longo dos simulados e tem duas maneiras da gente visualizar. A gente pode visualizar o nosso percentual de acertos, que é esse gráfico em verde. Se você passar o mouse, ele vai te mostrar a qual simulado essa nota se refere. E a gente consegue analisar a nossa nota também por pontos, que mais à frente eu vou explicar como funciona essa forma de pontuação que algumas bancas trazem, né? Abaixo a gente tem a listagem de todos os simulados que a gente já fez em uma ordem decrescente de data. Ou seja, o primeiro simulado que ele nos mostra aqui foi o simulado mais recente que a gente fez. Então ele mostra aqui pra gente a data que foi feito esse simulado, o nome que a gente deu a esse simulado. Abaixo ele traz para a gente o estilo de prova. Vocês vão ver que tem dois estilos de prova que a gente pode escolher: provas de múltipla escolha ou provas de certo ou errado, característico da banca CESP, né? A famosa uma questão errada anula uma certa. E depois a gente consegue colocar o nome da banca também, a qual esse simulado se refere. Depois a gente tem aqui a duração desse simulado, quanto tempo a gente gastou para fazer esse simulado, quantas disciplinas tinham nesse simulado e o nosso desempenho, quantas questões certas, questões em branco, questões erradas e o nosso percentual calculado, nosso desempenho nesse simulado, beleza? Ao lado aqui ele traz o balãozinho de comentários, então se você colocou algum comentário relevante nesse simulado, vai ficar o balãozinho verde. Você pode clicar para ver o que você deixou de comentário. Então, por exemplo, eu coloquei aqui questões para revisar 4, 5 e 21. E depois a gente tem os ícones de editar, se eu quiser editar esse simulado e remover esse simulado da minha lista, beleza? Interessante que a gente consegue, além de analisar a nossa nota por simulado, a nossa nota geral, se a gente clicar sobre o retângulo aqui do simulado, a gente consegue analisar a nossa nota por disciplina. Então, para cada uma das disciplinas, a gente vai ter o nosso percentual de acertos aqui, as nossas barrinhas aqui, ó, que representam quantos por cento em cada uma das disciplinas a gente tirou. E ao lado aqui a gente tem as outras informações de cada uma das disciplinas, o peso delas, o total de questões que tinha em cada disciplina nesse meu simulado, total de questões certas, erradas e a minha pontuação final em cada uma das disciplinas. Então é basicamente isso, essa é a nossa visão da nossa tela de simulados. É assim que vai ficar a tela para vocês conforme forem registrando cada um dos simulados. Agora eu vou zerar a minha tela aqui e registrar passo a passo com vocês um novo simulado para vocês verem o que significa cada campo e como fazer esse registro. Bom, pessoal, zerei aqui a minha tela de simulados e agora o nosso objetivo é registrar o nosso primeiro simulado. Provavelmente, se é a primeira vez que você está entrando nessa tela, é assim que ela está aparecendo para você. E para registrar o seu primeiro simulado é bem simples, é só clicar nesse botão aqui em cima de Novo Simulado. Ele vai abrir essa janela e já vai trazer para a gente todas as disciplinas que a gente tem cadastradas dentro do nosso plano. Porém, a gente sabe que às vezes você pode fazer um simulado que não vai conter todas as disciplinas do seu plano, né? Todas as disciplinas que vão cair no concurso. Às vezes você ainda não terminou de estudar todas as disciplinas e quer fazer um simulado com apenas 4, 5 disciplinas. A gente dá a opção de vocês excluírem as disciplinas que não fazem parte do seu simulado naquele momento. É claro que quando vocês estiverem avançados, já estudado todas as disciplinas, provavelmente vão fazer simulados contendo todas elas, né? Então, para facilitar para mim, eu vou até excluir algumas disciplinas aqui, para ficar mais fácil de mostrar para vocês como que a gente preenche isso
dentro do Estudei. E vou excluir a disciplina de discursiva também. Vou considerar apenas essas 4 disciplinas no meu primeiro simulado. Aqui o primeiro campo que a gente tem para preencher é o campo de data, né? Se a gente clicar nesse ícone do calendário, ele vai trazer aqui todo o calendário. E se você já tiver feito algum simulado, já tiver algum simulado registrado e quiser trazer para o Estudei, é só você colocar a data que você fez esse simulado. Pode ser uma data mais antiga também, não tem problema. Eu vou deixar a data do momento que eu estou gravando esse vídeo. Depois você vai inserir um nome para esse simulado. Eu vou colocar simulado 01 e é um campo livre, você pode colocar o que você quiser nesse campo aqui. Se você estiver fazendo alguma prova antiga, você pode fazer referência a essa prova, por exemplo, prova da Polícia Federal de 2021, um exemplo, tá bom? Depois você tem o estilo de prova. Como eu já falei anteriormente, a gente tem 2 opções. Pode ser prova de múltipla escolha ou prova de certo ou errado, que é característico daquela banca Sebrasp, né? Banca CESP, que cada questão errada anula uma certa. Então, quem é familiarizado com essa banca sabe como funciona. No estilo certo ou errado, a cada questão errada que você tiver na sua prova, né? Se você acertou 5 questões e errou uma, você vai perder um ponto por conta desse erro que você teve. Então, por isso que a gente fala que cada questão errada anula uma questão certa. Então, a grande maioria das pessoas, a grande maioria das bancas utilizam o modelo de múltipla escolha e é esse que eu vou escolher para o nosso primeiro exemplo aqui. Aqui eu posso colocar o nome da banca, é um campo livre também, você pode colocar o que você quiser, mas a gente já traz uma lista aqui com várias bancas, você pode selecionar também. Eu vou colocar a banca Vunesp mesmo, e depois o tempo gasto nesse simulado, eu vou colocar 2 horas e 30 minutos. Pronto. Agora eu preciso inserir os dados de cada uma das disciplinas nesse meu simulado. O primeiro campo é o campo de peso. Em algumas provas existem disciplinas que têm pesos maiores que outras, então é aqui que você vai inserir. Se na sua prova não tem distinção de pesos, todas as disciplinas têm o mesmo peso, você pode deixar um para todas, tá bom? Não se preocupe com isso. Mas nesse caso aqui, para o nosso exemplo, eu vou colocar que a disciplina de Direito do Trabalho tinha peso 2. Depois eu insiro quantas questões tinham de cada uma das disciplinas nesse meu simulado. Então eu vou colocar que nas primeiras 2 disciplinas tinham 10 questões e nas 2 últimas tinham 15 questões, que me dá um total aqui embaixo, ó, resultado de 50 questões nessa prova, nesse simulado. E depois eu insiro quantos acertos eu tive em cada uma dessas disciplinas. Na primeira disciplina, no total de 10 questões, eu vou colocar que eu tive 8 acertos. Repare que automaticamente ele já calcula o meu total de erro, questões erradas, e automaticamente ele já calcula a minha pontuação nessa prova. Então, no caso de estilo de prova múltipla escolha, a minha pontuação vai ser multiplicar o meu peso vezes o número de acertos. Então, 8 pontos foi o que eu fiz nessa minha primeira disciplina, Administração Pública Federal. Para minha segunda disciplina, no total de 10 questões, eu vou colocar que eu acertei 7. Ele já me traz aqui o meu percentual de acertos, a minha pontuação e o total de erros que eu tive. Para minha terceira disciplina, eu vou colocar que eu tive 13 acertos de 15. Então ele já traz aqui para mim o meu total de erros e os meus pontos. Repare que aqui nessa terceira disciplina, como ela tem peso 2, ele multiplica 2 vezes 13, que dá um total de 26 pontos. Então ela tem um peso maior na minha pontuação final, tá? E para a última disciplina, que também tinham 15 questões, eu vou colocar que eu acertei somente 7. Pronto. Aqui ele já calcula o meu percentual de todas as disciplinas e aqui embaixo em resultado ele calcula o meu percentual final nesse simulado. Então, nesse simulado, eu tirei uma nota de 74% ou 48 pontos, tá bom? E aqui eu consigo colocar como último campo um comentário. Então, eu posso colocar revisar questão 8, por exemplo. E clique em salvar e ele já vai adicionar esse simulado aqui para mim. No gráfico ele já traz a minha nota. Posso mudar aqui para pontuação, ó, 48 pontos. E aqui todas as informações desse meu simulado. É bem simples, bem intuitivo, como vocês puderam ver. Se eu clico no retângulo, como eu já tinha mostrado, ele traz as informações de cada uma das disciplinas nesse simulado. Beleza? Agora eu vou fazer um registro de um simulado em que o estilo de prova é o estilo certo ou errado, para vocês verem a diferença. Só clicar aqui em novo simulado, vou apagar as disciplinas que eu não quero, vou deixar as mesmas 4 disciplinas.
e vou registrar aqui. O primeiro campo é o campo da data, vou deixar na data de hoje mesmo. Vou colocar aqui simulado 02 e no estilo de prova vou colocar certo ou errado. Repare que assim que eu selecionar certo ou errado, ele vai abrir um campo aqui de questões em branco. Ó, abriu esse campo de questões em branco. Porque nesse estilo de prova, normalmente você pode deixar questões em branco. Então você pode ou marcar que a questão está certa ou errada, ou se você julgar que você não sabe, não quer arriscar, você pode deixar essa questão em branco, tá? Se você não está habituado com esse estilo de prova, né? Se você nunca fez questões da banca Sebrasp, não precisa se preocupar. O seu estilo de prova provavelmente vai ser o múltipla escolha mesmo. Aqui na banca eu vou colocar a Sebrasp, que é a característica desse estilo de prova. Qual foi a duração do meu simulado? 2 horas e 35 minutos. E agora, para cada uma das disciplinas, eu tenho que preencher as informações. Direito do trabalho, eu vou colocar 2, igual eu fiz anteriormente. E aqui o número das questões, eu também vou colocar 10, 10, 15, 15. Se eu não me engano, foi assim que eu fiz anteriormente, né? Agora eu coloco o número de acertos e erros. Assim que eu colocar o número de acertos, ele já faz o cálculo também do número de erros. Só que eu tenho a opção de colocar quantas questões eu deixei em branco, tá? Então, eu vou deixar aqui nesse primeiro caso que eu deixei nenhuma questão em branco mesmo. Eu fiz 8 acertos e 2 erros. Só que repara que se fosse no método anterior de questões de múltipla escolha, esse daqui, a minha pontuação era 8, o número de acertos, vezes o meu peso, certo? Foi assim que eu mostrei anteriormente. Aqui nesse caso, o número de erros ele influencia. Então por isso que a gente fala que uma questão errada anula uma certa. Nesse caso, como que a gente calcula a nossa pontuação final? A gente subtrai primeiro o número de acertos menos o número de erros. Então, 8 menos 2 dá 6. E aí pega esse 6 e multiplica pelo meu peso. Então, 6 vezes 1 dá a pontuação 6. Por isso que nesse estilo de prova, as pessoas costumam ter um percentual menor. Porque o número de erros que você tem, ele influencia na sua nota final, na sua pontuação final. Por isso faz sentido a gente deixar questões em branco. Se você tiver na dúvida, é só você deixar a questão em branco que você não vai perder a pontuação porque você errou aquela questão, tá? Como eu falei, se você não faz esse estilo de prova, pode ignorar isso que eu estou comentando. O seu estilo de prova vai ser o múltipla escolha e as questões que você errou não vão diminuir a sua nota, tá? Bom, para a segunda disciplina aqui de 10 questões, eu vou colocar que eu acertei 7, deixei 2 em branco e errei apenas uma, de um total de 10 questões. Ele já faz esse cálculo aqui automaticamente, a minha nota e a minha pontuação. Para a terceira disciplina, como ela tem o peso 2, lembra que na minha pontuação aqui ele multiplica por 2, né? Então eu vou colocar aqui de 15 questões, eu acertei 10 e errei 5. E para a última disciplina, 15 acertos, eu vou colocar que eu acertei 14 e deixei uma em branco, ou seja, não errei nenhuma questão e esse foi o meu percentual de acertos. E a minha nota final está aqui, 36 pontos eu fiz e um total de 55% dessa prova. Clique em salvar e ele já traz esse simulado 2 aqui para mim, com todas as informações que a gente acabou de preencher. E aqui no gráfico já tudo preenchido. Então é basicamente isso, pessoal, que a gente tem aqui na nossa tela de simulados. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, voltem no vídeo aqui ou então deixe aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Mas uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês é que qualquer informação que vocês colocam aqui nos simulados, horas estudadas, questões resolvidas, isso vai influenciar também nas métricas de vocês. Lá na home, por exemplo, se a gente clicar aqui na home, repare aqui ó, que na nossa constância nos estudos já vai estar no dia de hoje um checkzinho, porque vocês estudaram hoje. Simulado também a gente considera como estudo. As horas do simulado vão estar computadas aqui, ó, 5 horas e 5 minutos no dia de hoje. Aqui, ó, no dia de hoje, ó, ele mostra aqui simulados feitos. Aqui também traz no nosso histórico de últimas atividades, ó, simulado 2, simulado 1. Então, todas essas informações não são perdidas e vão contribuir, vão somar nas suas horas de estudo, somar no seu desempenho, tá bom? E aqui no painel a gente tem também um campo agora que vai ficar aparecendo de simulados para você acompanhar como está a sua evolução nos simulados também. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado.
Quaisquer dúvidas podem deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente demais. Um abraço e até o próximo vídeo.